do 5º Colóquio de Economia Política, da Comunicação e da Cultura e do 4º Encontro do Emerge, com um painel intitulado Comunicação Comunitária e Políticas de Comunicação. Aqui tenho já as pessoas presentes. A gente vai pedir, fazer uma fala em torno, no máximo, aí de 15 minutos, e depois a gente vai abrir para as perguntas da plenária. Então, começar da minha esquerda, Mariana Pitassi, chegar até o Anderson, pode ser? Então, tá bom, seguimos. Mariana. Foi? Oi, gente, boa tarde. Eu vim aqui para falar de um painel que está intitulado como a comunicação e mídia nos movimentos de luta pela moradia. O Adilson me convidou para participar aqui do colóquio, né, para tratar sobre esse tema, e aí ele me fez revisitar a minha dissertação de mestrado, que foi defendida no ano passado, no início do ano passado. Essa temática ela não é mais o foco da minha pesquisa, né, da minha tese de doutorado que está sendo desenvolvida, que está me levando para outros caminhos, mas aqui, para essa apresentação, eu vou levantar alguns pontos que foram desenvolvidos na minha dissertação, né, que são oportunos de serem apresentados ainda mais nesse momento político aí que a gente está vivendo, né, nessa conjuntura. A minha dissertação de mestrado ela se intitulou A Voz da Comunicação, meio formal de legitimação das ocupações urbanas. E nessa pesquisa a discussão ela gerou em torno da comunicação produzida nesses movimentos de ocupação urbana, que reivindicam a moradia, né, e do processo de legitimação movido pela comunicação dentro desses movimentos. O objeto de estudo da pesquisa foram 2 ocupações. Uma delas que se chama Ocupação Contestado, que foi organizada pelas Brigadas Populares, em São José, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina. Essa ocupação ela foi criada em 2012 e existe até hoje, no mesmo local. E a outra ocupação é uma ocupação chamada 6 de abril de 2010, que foi estruturada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, em Niterói, né, aqui no Rio, no ano de 2015. E aí, para mostrar como que a comunicação foi desenvolvida primeiro, né, na ocupação contestado, eu assumi uma divisão cronológica dos acontecimentos, né, desde a fundação dessa ocupação, que foi em novembro de 2012, até o encerramento da minha pesquisa de campo, que foi em novembro de 2016. E aí eu fiz um mapeamento a partir das entrevistas com membros da ocupação, membros das organizações políticas, da organização política, né, principal que estava ali coordenando essa ocupação, que é as Brigadas Populares. E aí também eu fiz uma análise documental, né, em jornais, panfletos, cartazes, fotos e materiais que foram disponibilizados online também, a fim de reunir, né, todo esse acervo que compõe esses produtos de comunicação dessa ocupação. E aí, com esse mapeamento, eu pude notar que a comunicação nessa ocupação, na ocupação contestada, ela oscilou entre períodos que foram mais planejados e períodos emergenciais, que eu chamei. Nos períodos planejados, essa comunicação ela foi usada como um mecanismo de organização da memória coletiva desse grupo, ou para retomar laços entre essa organização política, no caso as Brigadas Populares, e os membros dessa ocupação, né? Então, as estratégias de comunicação produzidas nesse espaço, elas foram desde a escolha do nome da ocupação, né, por contestado, em referência à Guerra do Contestado, que é uma disputa de terras marcada na história ali, né, do estado de Santa Catarina, como também ela estava expressa em jornais impressos, festas, em datas comemorativas da ocupação, como aniversário, Dia das Crianças, enfim, inúmeras ações de comunicação que foram planejadas. E aí, já nos períodos emergenciais, a comunicação ela era usada mais para denúncias de ameaças de despejo, em casos de abuso policial, e tinha uma repercussão maior, principalmente nas redes sociais, né, na página do Facebook da ocupação. De acordo com uma das apurações que eu fiz de acessos, durante um período de uma campanha que chamou Despejo Não,
que aconteceu no mês de novembro de 2012, assim que a ocupação, né, que esse movimento ocupou esse terreno lá em São José. Foi uma campanha criada em resposta às ameaças de despejo que esse grupo estava sofrendo. A página do Facebook, nesse período, conseguiu acessos 80% maiores nas postagens contra o despejo do que em outros conteúdos abastecidos posteriormente ou anteriormente, né? No entanto, eu pude notar que essa comunicação nas redes ela se tornava enfraquecida novamente quando essas demandas mais urgentes elas se atenuavam, né? Perdia um pouco a mobilização assim, em torno dessas postagens. Já a experiência da ocupação 6 de abril, eu pude perceber com a pesquisa que a comunicação lá ela era uma comunicação que estava diretamente relacionada à comunicação mais estruturada pela organização política, que no caso era o MTST, né? E ela teve uma estrutura mais bem definida, assim, que dividia essa comunicação em duas vertentes, uma comunicação interna e uma comunicação externa. E aí, por isso, eu assumi também essa divisão na minha pesquisa, para, enfim, recolher esses dados, né? E eu pude perceber que, internamente, a comunicação ela foi construída com, principalmente, uns jornaizinhos impressos, que eram uns panfletos que eram distribuídos dentro da ocupação, principalmente para organizar, colocar, enfim, horários e datas de reuniões, e também regras de conduta ali dentro da ocupação. E também eles já usavam muito, em 2016, grupos no WhatsApp, e na época ainda usava muito SMS. Eu não sei se hoje em dia ainda usa SMS, acho que não. Sempre com esse objetivo, né, de organizar reuniões e demandas dessa ocupação. E já a comunicação externa, eu fiz uma avaliação a partir da produção nacional do MTST, que não estava só localizada nessa ocupação, né? E aí ela é feita a partir de livros, revistas, canal no YouTube, tem página no Facebook, para colocar a posição e a maneira como é construída, no caso, a organização política, né, o MTST. E aí eu pude perceber que essa comunicação interna, assim como a comunicação externa, ela é feita a partir de um modelo que é construído previamente por essa organização política em outras experiências e que, portanto, era uma estrutura concebida previamente que se adaptava pouco à realidade desses grupos que formam as ocupações em diferentes localidades, né? A principal motivação do MTST quando se trata de comunicação é construir um modelo que possa ser formalizado e, portanto, seguido pela organização política em várias partes do Brasil, né, onde eles têm movimento de ocupação, criando uma unidade entre esses produtos de comunicação da organização política. Então, ao longo da pesquisa, eu apontei, além desse mapeamento, que a comunicação ela tinha um trabalho de legitimar no discurso a atuação desses movimentos de ocupação, né, ao mostrar por que essas ocupações são criadas e quais eram os objetivos de criação desses movimentos. E aí eu apontei que essa legitimação ela acontece em duas instâncias, que seria no movimento de ocupação e na organização política, né, duas instâncias diferentes. E aí, de que forma que essa legitimação ela acontece, né? Eu aponto que através da memória e de uma comunidade de interesses que consome essa comunicação produzida, né, por essas ocupações, nessas ocupações, né? Eu pude notar ao longo da pesquisa que a comunicação produzida nas ocupações urbanas, portanto, ela está diretamente relacionada à memória, e a memória ela é utilizada como um instrumento para manter ou até mesmo fortalecer as relações entre as famílias que compõem as ocupações e as organizações políticas. E aí ela se torna uma ferramenta indispensável, né, para as organizações políticas que coordenam esses movimentos, né, através da memória que as famílias que compõem as ocupações elas têm as suas histórias contadas, né. E aí é muito importante, eu pude perceber que, principalmente
para aquelas famílias que chegavam depois que a ocupação já tinha sido feita, que essa memória ela contava, né, essa narrativa sobre a construção dos barracos, da época que existia uma cozinha coletiva, das ameaças de despejo. E aí era a partir dessa memória, que não fazia parte necessariamente da trajetória dessas novas pessoas que estavam chegando, que eles contavam também essas histórias, eles se apropriavam dessa memória coletiva. Então, eu aponto que a memória ela mantém vivo o propósito desse grupo existir, né, que é a construção da casa própria. Isso estava expresso ali diretamente nesses objetivos que eram retomados a todo tempo através da comunicação. Então, eu apontei que, através da comunicação, a memória ela era trabalhada para a manutenção desses movimentos de ocupação, para legitimar esses movimentos, né? Tá, já tá encerrando. Além disso, a comunicação produzida pelas ocupações políticas, no âmbito das ocupações, eu identifiquei, né, que elas eram acessadas por quem compõe o movimento, mas também por aqueles que não fazem parte necessariamente dele, né? Principalmente quando se trata dessa comunicação externa do MTST e da comunicação emergencial, que eu chamei, né, das brigadas populares. E aí esses dois tipos de comunicação, eles são criados especificamente, né, para alcançar um público diferente desses membros da ocupação, não se restringir ali ao local, né, e atingir as pessoas no ambiente exterior, né. Mas não são qualquer pessoas, né, que são atingidas por essa comunicação, são pessoas que têm alguma relação com essa reivindicação ali apresentada por esses movimentos, né. Portanto, a atuação da comunicação das ocupações urbanas no âmbito online e também físico existe porque essa comunicação é acessada de alguma maneira, né, por um grupo de pessoas. E essas pessoas eu apontei que formam uma comunidade de interesses comuns. E, nesse caso, o interesse comum é o apoio à reivindicação pela moradia, né, feita por esse grupo marginalizado. E aí, ao consumir a comunicação produzida pelos movimentos de ocupação, essas comunidades de interesse elas legitimam também no discurso produzido pelas organizações políticas. E é através da comunicação acessada por esse grupo de pessoas que as ocupações urbanas elas passam a existir publicamente, né, ter objetivos e demandar determinadas questões, né. Elas também recebem ajudas como necessário ou se tornam referência, assim, né, de resistência. E aí, para concluir, eu pude notar que a comunicação, como eu já disse, nos movimentos de ocupação urbana, ela serve à organização política e à estruturação desses movimentos. Então, ela cumpre o papel de projetar uma imagem pública a essas ocupações como movimentos formados por uma parcela marginalizada da população que reivindica a moradia. E também aponta, nesse caso, né, dessas duas ocupações, para o MTST e as Brigadas Populares como organizações políticas de esquerda, né, que pautam a discussão sobre o direito à cidade e a forma desigual que os centros urbanos são estabelecidos no Brasil. E aí, dessa maneira, a comunicação é uma forma de publicizar as demandas, os apoios, as versões dos fatos dos movimentos de ocupação e, portanto, ela é estratégica, né, para esses movimentos. E aí vale ressaltar também, por último, que esses discursos produzidos a respeito das ocupações contestadas, da 6 de abril de 2010, apresentam novas opções narrativas, né, diferentes das que são vinculadas tradicionalmente na mídia, e que dizem respeito à diversidade de formas que a comunicação assume nesse espaço periférico, né. Então, eu aponto aí que garante a necessidade de estudá-la mais profundamente e de tentar entender aí melhor os seus impactos e as suas potencialidades, né? Entendendo essa pesquisa como um pontapé aí nesse processo. É isso. Obrigado. Bom, já que a Mariana nos deu um tempinho ainda, pequenininho, um minutinho, mas é só assim, eu acho que são dois avisos do início da mesa, que seriam também praxe, até enquanto também a Manuela vai colocando a apresentação.
Um que dentro da mesa, na composição da mesa, também está faltando também foi orientando a minha no mestrado, a Cíntia Pires Oliveira. O trabalho dela é sobre essa relação entre TVs comunitárias e a convergência midiática, e ela no mestrado analisou 2 experiências, iniciativas de TV comunitária, a cabo, né? Uma no município de Caxias e outra no município de Niterói, e a base comparativa dela foi exatamente nessa articulação entre o fazer uma TV comunitária que vai pelo cabo para assinantes do cabo, na relação com os grupos produtores de conteúdo e gestores das TVs comunitárias de cada município, e a relação também desses grupos com a utilização das suas páginas no Facebook, e-mails e YouTube, em determinados momentos de assuntos de grande visibilidade na cidade. Ou seja, quando que a comunidade, quando que o grupo gestor das TVs comunitárias consegue pensar determinados temas em sintonia com a população de cada local, né? E aí meio que o processo de conclusão da pesquisa dela para chegar à conclusão foi meio que compreender que existe uma demanda de compreensão dessa utilização das plataformas em convergência, né? Não se trata apenas de compreender que existe um grupo que é mais afeito a um modo de agir na TV comunitária e um grupo, outro tipo de ação, de ativismo digital que é mais relacionado às ferramentas de mídias sociais, mas que a comunicação em convergência precisa ser pensada e nenhuma plataforma abandonada, e que aí é preciso compreender formas de aproximação dos públicos, da população em cada local, compreendendo que a comunicação comunitária não trabalha com essa ideia de audiência, mas sim com a ideia de que a população é potencialmente produtora dos meios. Então, em síntese, aqui na ausência um pouco da Cíntia, que ela me avisou aqui por motivo de trabalho e colocada exatamente nessa manhã, ela não pôde estar presente na tarde de hoje também apresentando o resultado da sua pesquisa. Mas aqui a gente tem uma mesa formada com uma mestra formada no âmbito do programa de mídia e cotidiano, e que hoje está no doutorado de antropologia na UF, a Emanuela, que vai falar em seguida, que é quase concluinte já da graduação em comunicação social, e a Renata e o Anderson, que são atuais mestrandos do programa de mídia cotidiano, que eu estou orientando também com muito prazer, orgulho e tal. Então, passar a palavra não à minha direita, que direita aqui não existe, à esquerda da plateia, não, à esquerda da plateia, sempre esquerda, à esquerda da plateia, a Emanuela Amaral para fazer a sua fala aí. Boa tarde. Como a Dilson falou, né, meu nome é Emanuela Amaral, mais conhecida como Manu Amaral. As pessoas não me conhecem muito como Emanuela. Eu sou estudante de graduação, que é uma coisa engraçada estar nessa mesa, da Universidade Federal Fluminense de Comunicação Social, e também bolsista do Adilson, né, iniciação científica lá. E aí ele me chamou aqui para poder falar sobre, na verdade, um pouco do projeto, explicar um pouco de início, e depois falar de um artigo que a gente escreveu junto, que, como está ali, é comunicação comunitária para além do terceiro setor. Será que vai? Foi? Foi. Então, como dito, né, esse artigo saiu do projeto de políticas locais de comunicação comunitária na América Latina. É um projeto de fazer um mapeamento e uma leitura do que tem de política de comunicação, principalmente, né, comunitária, pública, na nossa região aqui latino-americana, e fazer uma análise, uma comparação entre o que tem de política pública nos países latino-americanos, no Brasil, e tentar entender como que a gente pensa a política pública para o nosso país também, relacionado com o que já tem de experiência da nossa região. E aí a gente fez esse artigo meio pensando trazer uma polêmica, né? Que seria uma polêmica, uma questão que se coloca quando a gente vai fazer
pensar, né, a legislação ou políticas públicas para o setor comunitário, que é aonde se encaixa, não sei se está muito alto, não, né, que eu falo meio alto, enfim. Mas, enfim, onde se encaixa o setor da comunicação comunitária. Porque a gente percebeu que vários setores da nossa sociedade utilizam o termo terceiro setor para falar sobre comunicação comunitária. E aí, eu acho que eu posso... Não é aqui. Mas, enfim, isso intelectuais, nas legislações latino-americanas, fora, inclusive, da região da América Latina, principalmente na intelectuais que são referências, né, na Europa, na Espanha, movimentos sociais utilizam a comunicação comunitária e o termo terceiro setor. Só que aí a gente quer polemizar um pouco aonde que se esse termo é o termo que cabe. E aí a ideia era, quando a gente foi fazer, a gente estudou, né, eu estudei principalmente, né, o que é esse termo? Principalmente baseado nos estudos do Carlos Montânio, que é um assistente social. Nesse livro, Terceiro Setor e a Questão Social, e, enfim, vamos passando. Só queria passar. Aí eu trouxe um pouco, a gente deu uma estudada na legislação da América Latina, aí eu coloquei uma parte do trecho no Uruguai, que é uma das legislações mais avançadas de comunicação, principalmente para o setor comunitário, mas o que se coloca muito é isso. Ou vem o termo terceiro setor, ou termos que fazem referência a essa ideia. Também aí o Parlamento Europeu, que tem um documento que utiliza claramente o termo terceiro setor para falar que é comunicação comunitária. E colocou também, né, a Miriam Meda Gonzalez, que é uma ativista super importante da rede de meios comunitários, que também utiliza o termo terceiro setor como, enfim, conceituação da comunicação comunitária, onde que ele se coloca. E aí, voltando nessa coisa de onde vem esse termo. O termo, a ideia, né, de terceiro setor, ele vem, né, da família Rockefeller nos Estados Unidos, é uma ideia norte-americana. Ele era a família Rockefeller, né, uma família de banqueiros industriais capitalistas. Eles começam a pensar sobre uma terceira via de organização da sociedade, né, que teria, isso é bem a ideia, né, primeiro setor seria o Estado, segundo setor, estou dando uma resumida porque acho que muita gente sabe, né, primeiro setor Estado, segundo mercado, e aí, nesse momento, principalmente, e aí eu coloquei o contexto político, né, que vem que começa o termo a ser muito utilizado, a esse momento, né, do início dos estados neoliberais, a questão do welfare state, e na América Latina o consenso de Washington. E aí, uma ideia que a grande sacada que ele fala é que... eu estou me voltando. A grande questão que eles constroem é que tem uma suposta dualidade entre Estado e mercado. Nem o Estado, nem o mercado naquela época, e hoje eu acho que ainda esse discurso é colocado, ele tem a condição de resolver problemas sociais, questões sociais. Então a gente precisa de um setor que não seja nem o Estado, que seria autoritário e, enfim, burocratizante e etc., para resolver questões, e nem o mercado, que só visa o lucro, e esse é o setor que seria o setor que ia pensar, enfim, nas sociedades, nos problemas sociais que conseguiriam resolver as questões de desigualdade social e etc. Nossa, estou com dificuldade disso. E aí também, para além disso, toda essa ideia de terceiro setor, ela tem uma influência também de estudos keynesianos, estruturalistas, etc. E aí a gente coloca que o terceiro setor não é um termo neutro, e eu acho que nenhum termo na verdade. As palavras, elas existem e elas têm toda uma coisa em volta dela, numa construção a partir das palavras, assim. Então, o terceiro setor, ele tem uma ideia de... não é isso, mas ele tem uma questão de a gente falar que ele não é neutro, portanto, a gente tem que pensar como a gente utiliza esse termo. E esse termo, ele tem uma intenção, ele vem de uma família, né, de uma família capitalista, de um setor da sociedade, que tem intenções políticas, que é totalmente o esvaziamento do Estado. Né? Você esvazia o Estado porque o Estado não resolve. Então, quem resolve é o terceiro setor. E o caso Montânio fala que tem
várias debilidades, que ele chama, sobre o terceiro setor, que são falácias, né? Primeiro que, quando você fala, quando os teóricos do terceiro setor colocam o que é terceiro setor, é muita coisa. Tem uma homogeneidade incrível, assim. Você pode falar que o terceiro setor é o MTST, o MST, pode ser a Fundação Roberto Marinho, pode ser as Mães de Maio, pode ser uma organização comunitária, então pode ser diversas coisas, pode ser Greenpeace, ONGs, né? Então, o setor é isso, né? Também a ONGização do problema social, né? Jogar para a ONG o problema. Além disso, essa coisa do não governamental, autogovernado e não lucrativo, que é essa ideia que o Estado e o mercado, eles são coisas separadas também, como se eles não fossem um grande imbricamento. É uma lógica muito simplista da sociedade, né? Porque, na verdade, se a gente acha que a sociedade civil é um terceiro setor, na verdade, o mercado e o Estado parte da própria sociedade. O mercado, o Estado e a sociedade civil são coisas que estão totalmente imbricadas, não são coisas separadas, como se a gente que está na sociedade, a gente não interfere no Estado, a gente não interfere no mercado, e tem essa coisa muito simplista, assim. E que para o Carlos Montano, e não vou colocar que é exatamente a nossa visão, mas que para ele o terceiro setor é o Estado. O problema da sociedade civil tem que ser resolvido no Estado, é o Estado que resolve essas questões, não vai ser o mercado, não existe ONG que vai resolver problemas de desigualdade social, questões sociais. Isso o que o Carlos Montano fala. Enfim, e aí quais seriam as consequências que a gente pode ver para a utilização do termo terceiro setor para a comunicação comunitária? Essa questão, né, da homogeneização e confusão do que se a gente faz uma política de comunicação, né, na socialização, a gente coloca que é terceiro setor, a gente fica numa confusão se um braço social de comunicação da Fundação Roberto Marinho pode ser também considerada comunicação comunitária. Né? A gente tem a Fundação Roberto Marinho e o Globos, enfim, tem vários braços que são de bairros, são localidades, enfim. E seria a mesma coisa que, sei lá, o Cidadão da Maré e coisas que a gente, né, experiências que a gente realmente acha que são experiências de comunicação comunitária. E a outra questão é o esvaziamento do Estado como responsável pela regulação e da resolução de conflitos sociais. Se a gente coloca que é terceiro setor, a comunicação comunitária, o Estado já não tem mais nenhuma responsabilidade em fazer, inclusive, fomentar experiências de comunicação comunitária. É meio que o terceiro setor, então tudo vai ser ONG e o Estado não tem que pensar política pública para que uma experiência de comunicação comunitária da favela da Maré ou do Borel exista, né? Precisa de uma ONG para poder tutelar essa experiência. O Estado não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. É quase um mercado, na verdade não é um mercado se regulando. E aí, o que a gente, para finalizar, o que a gente propõe o que é a comunicação comunitária e como a gente deve conceituá-la, né? A gente acha que essa coisa de tornar o setor comunitário como isolado do setor estatal, privado, no sistema integrado, que de fato, porque no Brasil também, acho que eu esqueci de falar disso, no Brasil a gente tem uma legislação que diferencia na Constituição, mas quando vai ver o público e o estatal são meio que a mesma coisa. Não tem uma diferenciação do que é público e do que é estatal é do Estado. Isso é um exemplo, a experiência dos governos Lula e Dilma com a EBC. A EBC é uma grande polêmica, o que ela é de fato, né? Ela não é comunicação comunitária. Se você coloca que na legislação comunicação comunitária pública, a EBC também é, e qual é a fatia que vai ficar para as iniciativas de comunicação comunitária no nosso país, assim? Né, fica bem confuso. Então a gente acha que sim, que é real que a gente tem que pensar a comunicação comunitária como um outro setor. Não necessariamente como terceiro setor, né, mas como um outro setor que não é nem o Estado e nem é o mercado, a comunicação comunitária, comunicação comercial. E é importante fazer esse debate, né, a respeito da diferenciação. Não é essa.
Enfim, não estou... Mas também fazer esse debate da comunicação comunitária como um setor que vai ser complementar aos demais, que ele não está também, se a gente coloca como uma outra caixinha, ela não é uma outra caixinha, ela é um outro experiência de comunicação, mas ela é interseccionada tanto com o mercado quanto com o Estado. Não dá para você pensar coisas, a comunicação comercial, estatal, comunitária, enfim, dos povos originários, o que seja, de forma separada. Então, a gente defende que a comunicação comunitária é um outro setor, não é o terceiro setor, mas que ela deve atuar em complementariedade com os outros demais setores. Acho que é isso. Okay. Obrigado. Antes de passar para a Renata, só esclarecer a coisa das caixinhas e com calminha, assim, que na Constituição brasileira, federal brasileira, se coloca que os sistemas de comunicação são trabalhados em 3. Mas se o conceito é sistemas e não setores, esses sistemas se colocam de forma isolada. Então parece que o estatal tem uma vida em si, o privado tem outra vida em si e o público tem outra vida em si. Então existem 3 problemas nesse artigo só. Um que é não ter a ideia do que é complementaridade exatamente, porque inclusive não há regulamentação a respeito desse artigo. O segundo, essa mescla, essa coisa mal resolvida entre o estatal e o público. E essa terceira, de serem sistemas e não setores dentro de um sistema de comunicação. Porque aí estariam os 3 setores em torno de um mesmo sistema de comunicação. Quando são 3 sistemas, parece que o privado tem uma autonomia, uma regra própria e pode fazer o que quiser em termos de lucro. E o estatal pode fazer o que quiser em termos de governo ou compreensão da institucionalidade governamental e até da construção, da própria compreensão do que é o público a partir do Estado, né? Então a ideia é pensar setores e não sistemas, e aí seria no caso brasileiro, uma reforma constitucional. E aproveitando, passar para a Renata Carvalho, vai falar o seu trabalho sobre o tema que eu sempre esqueço, que é, sim, ativismo midiático digital, aí já entrando na questão das mídias digitais, mídias sociais em São Gonçalo. Vou ter que botar aqui. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que essa altura de voz está boa. Tá, tranquilo. Então, sou Renata Carvalho, sou mestranda do Programa de Mídia Cotidiano, é o PPGMC da UF, sou orientanda do professor Adilson, e vou falar um pouco da minha pesquisa, que está em andamento, que é minha dissertação. Eu falo sobre os aspectos de ativismo digital na política municipal de São Gonçalo. E aí eu peguei 2 objetos, a Fala Coroado, a página Fala Coroado e a página São Gonçalo da Depressão. Esse aqui. Como é que é isso aqui, gente? É o contrário? Esse aqui, tá. Então, vou falar um pouquinho da minha contextualização, né? Hoje em dia, existem novas formas, as novas tecnologias de comunicação e informação, elas são novas formas de articulação e mobilização, né? Elas funcionam como novas formas de articulação e mobilização por parte da população. Por quê? Os cidadãos, eles enxergaram nas redes sociais uma forma de conquistar visibilidade no ambiente digital e chamar a atenção para as questões políticas e sociais de suas cidades, assim como vem acontecendo com a cidade de São Gonçalo. O que acontece? O cidadão vê um problema na sua rua, ele vai lá, tira uma foto e pode mandar para a página, e a página ela publica. Ou então o próprio administrador de uma dessas páginas pode tirar uma foto de um lugar do seu bairro que acha que precisa de melhorias e colocar isso na rede social.
ou ele pode falar sobre qualquer questão política de sua cidade. Então, qual o problema da minha pesquisa? Quero saber quais são as formas de atuação, mobilização e articulação social e política de ativismo digital nesse município, no município de São Gonçalo, que fica aqui no estado do Rio de Janeiro, a partir da análise dessas 2 páginas. Né? Então, a partir do meu problema, eu tenho o meu objetivo, que é analisar essas formas de atuação, mobilização e articulação social e política a partir da análise dessas páginas. E a metodologia que eu estou utilizando um método etnográfico a partir da observação participante, e eu escolhi esse método porque eu quero fazer uma descrição profunda das postagens dessas páginas. E a observação participante, eu estou apenas seguindo essas páginas, eu não comento nada, porque eu decidi fazer isso? Porque eu não quero... eu percebi que se eu comentasse, fizesse algum comentário, eu poderia estar perturbando o andamento dessas páginas. Então, eu prefiro apenas segui-las. E aí, cada página, ela será analisada no período de 6 meses em 2 etapas. 3 meses, entre os meses de maio e julho de 2016, e entre os meses de maio e julho de 2018. Por quê? Porque eu queria pegar as pré-campanhas eleitorais, as campanhas municipais de 2016 e a campanha estadual de 2018. Porque eu quero observar também como se dá a discussão política nessas páginas durante esses períodos. Por isso que eu escolhi esses períodos de pré-campanhas eleitorais. E eu vou falar rapidamente da cidade, que nem todo mundo pode conhecer São Gonçalo. Então, ele é um município aqui da região metropolitana do Rio. Ele tem aproximadamente 1.044.000 habitantes. Isso aí são dados do IBGE de 2016. Ele é o 2º município mais populoso do estado. Ele fica atrás apenas do Rio. Então, ele tem uma importância política muito grande dentro do estado do Rio e também no Brasil, porque ele é o 2º maior colégio eleitoral do Rio e o 15º no Brasil. E ele hoje, São Gonçalo, é considerado uma cidade dormitório. Por quê? Porque as pessoas, elas trabalham, a maioria dos gonçalenses trabalham em outras cidades mais próximas, Niterói, Rio de Janeiro. Atualmente, ela é governada pelo prefeito José Luiz Nance, do PPS. E vou falar um pouquinho da Fala Coroado. Ela, na parte do sobre, ela afirma ser um canal de comunicação formado pelos moradores da região do Coroado e que busca, através da união dos moradores, benfeitorias e realizações para o bairro. Ela foi criada em 2015, tem um discurso de cunho político, crítico e bastante combativo. O administrador dela é um jornalista, é o Márcio Tiboni Nunes, que ele é morador do Coroado e ele é um cidadão muito participante ali naquela região. A página, ela afirma ser um movimento social. Uma das suas primeiras publicações, ela afirma ser um movimento social. E ela, no último levantamento, tinha 2.836 seguidores. A São Gonçalo da Depressão, ela já afirma convidar o internauta a conhecer as mazelas do município de forma bem-humorada. Né? Ela foi criada em 2012, ela recorre muito ao uso da ironia, da sátira, do humor, e ela tem cunho aparentemente apartidário, porque ela fala mal de todos os políticos da cidade. E pelo menos nas minhas análises, nunca vi ela elogiar nenhum político. Seus seguidores não revelam suas identidades, ou eles falam através do perfil da página, ou através de um perfil fantasia chamado Marival, que é a imagem de uma lhama. E tem quase 100.000 seguidores hoje em dia. Então, a Fala Coroado, ela tem um slogan que ela sempre usa aos finais das postagens, que é o Somos o Fala Coroado, unidos pelo bairro, que é tipo um grito de guerra.
Por que esse slogan? Para enfatizar que a página ela é desenvolvida com a união dos moradores, pelo menos é o que parece dar a entender esse slogan. Existe uma vinculação a um grupo político, porque ela se posiciona politicamente. Ela, durante as minhas análises, principalmente em 2016, ela apoiava um candidato a vereador, que é o Lucas Muniz, ele é candidato do PMN, e ele fazia parte do grupo político que o Márcio Tiboni também fazia. Então, há um viés político nessa página. E aí eu trouxe, não sei se dá para ler, uma postagem da Fala Colorado. E aí, basicamente, é o seguinte: houve uma manifestação no bairro, e eu destaquei essa parte em que a Fala Colorado diz: durante o percurso, a manifestação se encontrou com o comício do candidato Lucas Muniz, que, como morador influente no município, se prontificou a ajudar, dando mais corpo e estrutura ao evento. Então, há ali uma manifestação, né? Acho que caiu o áudio aqui. Não? Houve uma manifestação, né, no bairro, e aí o Lucas Muniz, ele acabou se encontrando com a manifestação, e a página postou, e é interessante perceber que em nenhum momento a página fala: não, eu vou votar, vamos votar o Lucas Muniz. Não, é sempre colocando o Lucas Muniz, inserindo o Lucas Muniz em algo que já está acontecendo, né, em alguma reivindicação social. Em paralelo a discussão acerca da atuação política da página, uma outra questão abordada diz respeito ao conflito do polêmico discurso de imparcialidade pregado na página em oposição aos apoios políticos que ela declara. Então, há um discurso da página o tempo todo de imparcialidade. Por quê? Porque fica evidente que a Fala Colorado, ela faz campanha para determinados políticos. E existem pessoas que entram na página e falam que não, a página não deveria fazer isso, que a página deveria falar só sobre os problemas sociais do bairro. Então, fica o tempo todo esse embate da página dizendo: não, mas o nosso discurso é imparcial, é um discurso crítico. Então, os usuários, eles acusam a página de servir como plataforma política desses candidatos, né? E, no entanto, para além desses discursos, apoios políticos, também existe uma questão da Fundação Leão 13, lá naquele local, que é um órgão de Estado super importante para o bairro, e a página sempre fala sobre os problemas da Fundação Leão 13. Então, fica esse embate entre a página sendo usada para apoios políticos e também para falar sobre os problemas sociais do bairro. Vou falar rapidamente da São Gonçalo da Depressão. Tá? Então, ela apresenta aparentemente tem um cunho aparentemente partidário, seus criadores não revelam suas identidades. A página, enquanto mídia social, possui a capacidade de aproximar a política local ao cotidiano do cidadão gonçalense, inserido naquela rede, né, através do viés da comicidade, da sátira e da ironia, presente nas suas publicações. E eu vou mostrar rapidinho uma publicação. 5 minutos. Então, essa publicação é sobre a página falando sobre um momento em que o G1 fez um debate entre os dois candidatos, de Jorge Patrício e José Luiz Nance, que eram candidatos a prefeito. E aí eles foram muito mal nos debates. E a postagem da SGDD fala: é impressão minha ou estava tudo sendo lido nas cartolinas ou decorado? Única conclusão possível desse debate, estamos na merda. E aí as pessoas, né, as pessoas comentam: vergonha alheia de todos nós, estamos F, né? Vocês estão reclamando do plural dos caras e tal. Senhor Sumido Molim, que era o prefeito na época, Neilton Molim, era professor, e o que fez o querido professor, ou seja, né, aquela discussão entre
tudo bem, o ex-prefeito era professor e não fez nada, e vocês estão reclamando porque os candidatos não falam tão bem assim. Observa-se nessa página um exercício de desconstrução da imagem política desses candidatos, né, da própria política do município a partir do uso da comicidade. Através dessa linguagem sarcástica, da ironia e do humor, a página produz diversas críticas sociopolíticas, né? Eles não falam apenas de política, eles falam dos problemas da cidade em geral. E não só a página, mas também, não só os administradores, mas também os usuários também usam memes, usam a linguagem satírica, né, a ironia e o humor, para falar sobre a insatisfação que eles têm com os problemas da cidade. E as minhas considerações finais, né? Pode-se afirmar, a fala coroado, ela possui uma incidência local, né? Ela é uma página de bairro, ela tem uma construção de um discurso de cunho político, não pode ser considerada um movimento social, mas ela parece ser um espaço de ação de incidência política naquela comunidade, com agendas construídas em torno de valores, né, que são caros às práticas democráticas, ou seja, ela apoia determinados políticos, mas ela também fala sobre as questões, os problemas daquele bairro, chamando a atenção para os problemas daquele bairro. E essa noção da depressão, a gente pode observar que ela serve como um parlatório digital, né? A gente observa uma forma de articulação política, de apropriação dela, para chamar a questão, para a própria formação da consciência social em torno das questões do município. É isso. Obrigada. É isso aqui. Bom, obrigado, Renata. A continuação aí na última apresentação aqui da mesa, Anderson Andreato, tema desmonte neoliberal da comunicação na relação entre o Brasil e a Argentina. Também é um tema de mestrado que a gente está desenvolvendo agora, que ele está desenvolvendo agora, que eu estou orientando, e eu orientando mais recente. Então, Anderson, quando puder. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas. Como o Adilson falou, eu sou o orientando mais recente, então tenho essa cara de professor, mas eu sou neófito. Então, tenham paciência comigo. Uma das coisas é que Bom, primeira coisa estamos num momento muito complicado. Eu estou com medo, tá? E compartilho com vocês também, medo da situação nacional. O medo daqui é menos medo de estar aqui no momento. Eu agradeço a oportunidade de estar no mestrado, 20 anos depois de formado, tá? E aí também tentar explicar um pouquinho por que também cheguei no mestrado. Eu trabalho na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, e lá onde eu sou jornalista. Isso explica também um pouquinho por que eu escolhi o tema. Né? Assim, a proximidade quer dizer, por morar na fronteira, a proximidade de estar olhando de um lado o Brasil, do outro a Argentina. E também olho para o Paraguai, mas infelizmente o Paraguai está numa outra onda. Né? E aí as convergências assim que a gente conseguia dialogar mais em relação com os argentinos do que estava acontecendo. E agora, olha a responsabilidade, a Maria Soledad está aqui. O que é muito legal, porque geralmente quando eu falo sobre esse tema, as pessoas não sabem do que eu estou falando. Só que a Maria Soledad sabe muito bem do que eu estou falando, e isso me preocupa. E ao mesmo tempo, ontem a gente conversando, foi feito o pedido oficial para ela participar da minha banca. E ela aceitou. Eu achei que tivesse aceitado. Bom, então, estudar esse tema era uma questão também política, né? Assim, era uma inquietação política minha, de poder ver o que está acontecendo nesses dois países, porque quando estava
bem próximo dali, na província de Misiones, Posadas, a gente tinha um grupo de ativistas, de pessoas preocupadas em comunicação, no qual tinha o Programa Universitário de Comunicação Audiovisual da República Argentina, o PUCARA, e como eu era o responsável pela comunicação da minha universidade, a gente fazendo contato com um responsável por outra universidade, na intenção de montar uma TV universitária, no qual estávamos tentando pedir outorga, e também poder dialogar de uma forma na fronteira. Então, isso nos aproximou. E aí eu fui ver do lado argentino que eles estavam muito felizes com a lei de meios, assim, aprovada em 2009. E eu comecei a olhar assim, e nós? Como que ficamos? E quando eu cheguei para o mestrado, eu percebi que pouco eu sabia do caso brasileiro. E aí é bom que eu estou aqui para discutir exatamente essas coisas. Então, essas foram um pouquinho das minhas inquietações, que foi muito conversado aqui durante esses dias, que eu estou acompanhando o Adilson, a Eula, conversando, a Andréia Medrado, desde quarta-feira, e esses temas estão sendo recorrentes. A gente tem que falar de liberdade de expressão, falar de direito à comunicação como um direito inerente do ser humano, comunicação como um bem público, participação, representatividade e políticas públicas de comunicação. Então, foram essas um pouco das minhas inquietações. Trazer para vocês o que é comunicação pública, assim, eu trouxe alguns autores, no qual eu já estava traçando com o tempo. Lembrando, gente, eu estou no segundo semestre, então estou fazendo as disciplinas, e assim, tem muita coisa ainda para acontecer, E ao mesmo tempo que o período de mestrado é muito rápido também, já estou sentindo essa pressão. Então, alguns autores trazem o que é comunicação pública, algumas palavras-chave estão aí também já, circulando, que pertencem um pouco das minhas inquietações que eu mostrei anteriormente, tá bom? Mas a Adilson acabou de falar sobre a complementariedade dos três setores, o que é estatal, o que é privado e o que é público. Esses são os autores no qual eu me identifiquei nos estudos que a gente estava traçando, nesse primeiro semestre. Tá? E assim, eu não posso deixar de gostar do Barbeiro, que é uma afinidade. Quando a gente está na fronteira, a gente não consegue não gostar de Barbeiro. E aí, incorporando questões do cotidiano, nesse meu processo. Um pouquinho do que naquele momento na fronteira estava acontecendo. Sim, como a minha preocupação é também política, assim, com a mudança dos governos, até então, uma onda de governos progressistas na América Latina, mudança do contexto para os novos governos neoliberais, o que estava acontecendo naquele momento exatamente. O que foi ali é um retrato do que foi marcado, não é só isso que acontece, mas é o que estava marcado para mim naquele momento e que foi meio que decisivo para acolher essa pesquisa. A IBC, no caso, que é o que bem, mais ou menos representa o que seria a questão da comunicação pública, e lei de meios, o que estava acontecendo, e como estava acontecendo, que lá na Argentina é dividido 1/3, para cada uma desses três setores. E assim que assumiu o poder, no caso do Temer, houve essa destituição do presidente da IBC, a tentativa de destituir o Conselho do Curador, mudança no conceito de comunicação, tirar a palavra pública, E na Argentina, as agências reguladoras foram transferidas para o Ministério. Existiu, eu não lembro agora, mas acho que é ADN, um decreto no qual até você falou que logo depois foi uma das primeiras ações que o Macri tomou, e o que se torna muito simbólico, a primeira coisa que ele foi fazer foi pensar em mexer na problemática da comunicação de uma forma que é ao contrário das nossas expectativas. Bom,
a minha pesquisa, bom, primeiro, logo no início, a minha vontade era de abraçar todo mundo que estava sendo oprimido, né? Então, eu tinha vontade de estar dentro da EBC e perguntar como está seu coração, de uma forma, né, fazendo uma pesquisa ao mesmo tempo. E do outro lado, ir para quem estava sendo atingido diretamente nas comunicações comunitárias lá da Argentina, e também fazer essa imersão de poder. Só que é um mestrado, é muito pouco tempo. Não dá para fazer tudo o que eu quero. Então, mudou, né, a minha orientação está funcionando, né, com a Dilson, então a gente combinou de focar não assim, de quem está sendo impactado diretamente, mas estudar como está sendo esse impacto, sabe? Estudar de uma outra forma, a forma de entender como que a política tem acontecido e como que ela modifica o cotidiano, então. Bom, é que eu não estou enxergando daqui, gente. Então, deixa eu ler meus papeizinhos. Sendo assim, resumindo, sobre o objetivo da pesquisa, é compreender a fragilidade da regulamentação das políticas de comunicação diante das alterações de composição dos governos, tornando como os casos de referência as iniciativas nessa área. O problema da minha pesquisa é a regulamentação da comunicação, dada essa condição de fragilidade, garante de fato a existência de uma comunicação efetivamente pública? A minha hipótese: as políticas de comunicação se conformam com políticas de governo e não de Estado, colocando-se como vinculadas à orientação política dos governantes de ocasião. Nesse momento, eu estou me dedicando às leituras, que são várias. A minha perspectiva estou para apresentar trabalho na ULEPIC, na qual eu vou desenvolver já alguma perspectiva, né? Assim, já apresentar um capítulo para brevemente apresentar um capítulo para minha qualificação. Então, minha proposta vai ser, bom, como eu estou muito no início e eu não tenho as considerações finais, porque elas são muito iniciais, então eu apresento a vocês como vai ser a minha proposta de trabalho final de dissertação, um capítulo mais conceitual sobre as políticas de comunicação, mais histórico, no qual a gente vai poder dialogar com as pessoas que participaram desses processos, e depois um capítulo mais analítico. A metodologia que eu vou utilizar é a revisão bibliográfica e a pesquisa documental, e também entrevistas em profundidade, no qual eu vou contar muito com a Soledade para me indicar as pessoas na Argentina, além daquelas que a gente... Bom, eu tive contato com Mastrin, é isso? Que foi lá no Intercom. Aliás, ele é um fofo. E aí a gente já combinou também de conversar em alguma situação, e aliás, ele é uma das minhas leituras. E esses são os meus livros de cabeceira, no qual eles estão me deixando com insônia, mas uma insônia muito feliz. Agradeço. Bom, gente, ok, pessoal, cuidando bem do tempo e cuidando de mim também, para que eu não seja tão carrasco assim. E aí a gente já está abrindo o espaço para apresentação, para perguntas ao pessoal da mesa das apresentações aqui. Por favor, quem queira fazer as primeiras perguntas, que se apresentem naquele microfone ali a nosso lado esquerdo. Okay. Bom, eu sei que todo mundo está trabalhando ali com políticas de comunicação, né? Ou seja, no comunitário, seja no digital, né? Então, como é que vocês analisam, por exemplo, essas políticas de comunicação dentro dos projetos de vocês? É tudo uma utopia? Como é que se dá? Como é que vocês estão vendo direções? Como encaminhar essas questões? Porque, assim, vocês estão olhando as políticas, estão olhando casos concretos, né?
Então, assim, nessa relação, quais são os apontamentos, o que vocês estão mostrando, ou que expectativas que vocês têm na relação da legislação com os objetos? Vamos tentar fazer um bloco de 3 perguntas para distribuir um bom conteúdo para os ponentes apresentarem. Marcos, chega lá no micrófono. Oi, gente. Na verdade, é uma pergunta para a Manu e uma dica para Mariana, talvez, que pode ser interessante de leitura. Tá? A dica é a seguinte, uma colega nossa, pesquisadora doutoranda lá do IBICT, que está fazendo um trabalho muito interessante com população em situação de rua e o regime de informação brasileiro em relação a isso. Ela fez um trabalho de mestrado sobre isso. Foi muito bom. Por acaso eu estou orientando agora no doutorado, né, mas eu participei da qualificação, então depois me cobra, que é um material que ela levantou muita coisa que pode te interessar. E Manu, é a Monique Figueira. E, Manu, eu me lembro de uma ressalva que o Pedro Aguiar sempre fazia, em várias ocasiões, acho que era ele, quando se estava trabalhando essa distinção conceitual entre o público, o privado e o estatal. Né? Eu posso estar enganado de atribuir ao Pedro, que pode ser de outra pessoa, mas eu acho que era ele, com a insistência de que público é estatal. E não tem público sem ser estatal. Eu não estou afirmando isso, eu quero jogar lenha na fogueira, eu quero que se debata esse negócio. O público enquanto estatal, mas estatal não quer dizer do governo, mas é o Estado que garante que algo passa a ser público. E não e nenhum outro agente, talvez, nas sociedades que nós conhecemos. Por outro lado, você deve talvez lembrar de alguma aula minha do Raymond Williams da televisão. Se você assistiu, você vai lembrar que ele trabalha com vários modelos de sistemas de regulação estatais, do nazifascista ao inglês, com todas as gradações, e os comerciais, né, fazendo críticas a um e outros, para, no fim, propor o que ele entenderia que seria um verdadeiro sistema, que aí sim talvez a gente pudesse chamar de público no sentido rigoroso do termo, para além do Estado e do mercado. Não sei se você lembra disso, mas seria simplesmente um sistema administrado pelos produtores associados, entendeu? E com financiamento público, sem fins lucrativos. Queria que você comentasse um pouco dessa questão do público, do estatal e do privado, dentro do que existe, dentro do que é realista a gente pensar em mudar, e também dentro com a preocupação de refinar conceitos. Porque às vezes a gente fala uma coisa pensando em outra, tá? É isso. Uma terceira pergunta ainda, tem espaço para organização e administração do pensamento, das respostas aqui da mesa. Soledad, muito bem. Vou falar em espanhol também. Para Anderson, y tal vez en relación a lo que decía Marco sobre lo público y lo estatal, que saben que en Argentina también tenemos una distinción diferente que la que hace la regulación aquí. Entonces, cuando estás hablando de comunicación pública, ¿a qué te estás refiriendo? En Brasil nombraste la experiencia que para nosotros es estatal, la de la... Sí. ¿sí? Sí. Y en Argentina, ¿con qué experiencias trabajarías? Digamos, ¿con las que nosotros llamamos estatales o con las que estamos llamando sociales, comunitarias o no lucrativas? Digamos, ¿cuáles serían los términos de la comparación? Tá, ok. Bom. Disculpa, una pequeña aclaración. La ley argentina no divide en tres 1/3 del espectro radioeléctrico para cada sector, no. No.
reserva 1/3 para el sector comunitario, para el sector sin fines de lucro. Reserva algunas frecuencias, que es una cierta cantidad de frecuencias para los medios públicos, estatales y no estatales, y el resto para los privados. Eso quiere decir que lo que queda para el sector privado es más que 1/3. ¿Okay? O setor privado... Ah, sim. Tá. Tem mais que 1/3. Claro. Até mesmo quando eu fui pensar em fazer a comparação, é difícil comparar o que não é igual, assim, né? Porque são modelos diferentes. E aí essa vai ser o mote da pesquisa também, respeitar essas diferenças, mas eu entendo que realmente, quando eu me aproximei da Argentina, foi justamente esse 1/3 destinado à comunicação mais comunitária que me chamou a atenção. Né? Então, acho que a Argentina me chamou a atenção antes mesmo de saber como estava a situação no Brasil, porque eu olhei para a Argentina e falei assim, nossa, eu queria assim, sabe? Eu queria que o Brasil fosse desse jeito. E aí, agora que as minhas leituras estão começando a me indicar, que o Adilson até me chamou a atenção, eu falei assim, mas algo mais ou menos assim, né? Isso não aconteceu agora, tem todo um processo para chegar até aqui, sabe? Eu falei assim, eu não tinha pensado no processo até aqui. E até esses 2 dias no qual eu pude, né, fazer, ou perceber o que vocês estavam discutindo, me deu assim, vários clareamentos assim, para poder... não desistir da pesquisa, sabe? Assim, porque quando você consegue enxergar alguma coisa nova, aquilo pode ser desafiador ou desestimulante. Eu considero como desafiador, né? Então, e até a época que eu conversei com a Adilson, que ele fez a provocação. Onde você estava em 2009, quando estava acontecendo a COFECON? Né? Eu estava no meio da floresta amazônica. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então, também tem um delay, né? Um delay de experiência, porque eu vivia sem comunicação mesmo ali. E aí eu tenho que entender que a minha inquietação política ela não pode ser superior à inquietação de pesquisa. Então, eu tenho que, às vezes, diminuir a minha frequência do ativista político para poder interpretar melhor qual seria o meu objeto de pesquisa. Agora, sobre a questão das políticas de comunicação, gente, é tão difícil pensar políticas de comunicação nesse momento que a gente está sendo, sabe, massacrado por tanta coisa. Né? Assim, se a gente não conseguiu, sabe, a gente vai conseguir depois desse furacão, né? Eu espero que sim. Eu espero que a gente siga na resistência, sabe? Ou fazendo realmente oposição, ou aproveitar uma nova oportunidade agora. Porque a gente tem que entender que as ameaças podem se transformar em oportunidades. Então, não sei se eu estou preocupado também, igual você, tá? Tamo junto. Então, o que os meus objetos têm em relação com as políticas de comunicação? Então, são mídias alternativas, né? Que, por mais que tenha seus aspectos, a Fala Coroado tenha essa parte da questão política, que ela é envolvida com grupos políticos, e a São Gonçalo da Depressão tem essa questão da zoeira, da zombaria, não está falando sério, mas são mídias alternativas em que o cidadão, ele pode adentrar nessas mídias e pode falar o que ele quiser na cidade. Ele pode ver o que está acontecendo no seu bairro, né, os problemas do seu bairro. Para além, são alternativas para além daquele jornal do impresso. O Jornal São Gonçalo, por exemplo, que é o maior jornal de circulação da cidade, ele por muitos e muitos anos foi chapa branca.
Então, você não tinha ali uma abertura de ver o que está acontecendo realmente na sociedade, os problemas da sociedade, problemas de São Gonçalo. E nessas mídias, o cidadão pode falar o que está errado, ele pode ver o que está errado. Por mais que existam essas características. E logo no início também da pesquisa, ficava essa coisa com a Dilson, é comunicação comunitária, não é comunicação comunitária, quer dizer, está na caixinha. Não, existem aspectos de comunicação comunitária nessas mídias. Então, eu acho que a relação com as políticas de comunicação é isso, porque é uma alternativa. Entendeu? Por mais que haja características que impeçam elas de serem uma comunicação comunitária efetivamente, não é porque não são que invalida, né? Então, acho que é isso. Respondi? Primeiro, só assim, comentando o que a Iula coloca, de como no objeto a gente pensar a política de comunicação, assim. Acho que, como eu falei, né, eu sou uma estudante de graduação, minha primeira experiência com pesquisa, mas eu acho que quando a gente pensa, não sei, na pesquisa eu consegui fazer um mapeamento não tão, né, entrando tanto nas especificidades, mas mais superficial sobre o que tem de legislação na América Latina. E comparando com o Brasil, né? Então, eu acho que a gente... O objeto era as legislações, né? E pensar o que a política pública pode, de fato, modificar na realidade da experiência de comunicação comunitária, ou de comunicação alternativa, mediativismo, etc. O que se coloca, eu acho, que eu consegui perceber, né? Que países como, sei lá, Colômbia, que não é um país que não tem... Assim, se a gente pegar os últimos governos colombianos, nada tem de esse bloco de governos progressistas que são colocados no último período histórico. Mas na Colômbia, a gente fez um levantamento, em um texto apareceu isso, que na Colômbia tem não sei quantas, muitas experiências de rádios comunitárias. E tem algum nível de regulação e incentivo para as rádios comunitárias na Colômbia. Então, pensar que no Brasil a gente teve um governo progressista que pouco fez nas políticas públicas de comunicação e que a regulação não se deu nenhum tipo de avanço concreto em relação à regulação para que as políticas... que tivesse políticas públicas para fortalecer as rádios comunitárias, jornais comunitários, etc., que, na verdade, o que aconteceu, infelizmente, foi a criminalização dessas rádios comunitárias, nunca foi tão preso comunicadores comunitários quanto no governo Lula, por exemplo. O que é uma contradição, mas acho que coloca... Anderson, né? O que ele coloca pensar, se já não tinha política pública de comunicação avançada no nosso país, e na América Latina a gente vê, até em países que não tinham governos progressistas, como a gente coloca, já estava difícil, agora imagina agora que, sei lá, as organizações Globos estão preocupadas o que vai acontecer com elas. Se a organização Globo está preocupada, eu acho que o comunicador comunitário está enrolado. E sobre o que Schneider coloca, sobre essa coisa do público não é estatal. Em algum momento, eu acho que eu até falei que o Carlos Montanho, que é o cara que eu estudei para poder pensar o que é essa questão do terceiro setor, ele defende que o terceiro setor, que o público é estatal. Só que eu acho que é um debate, assim, eu tendo, nas minhas questões políticas, a entender que sim, o Estado tem que ser público. O Estado é público. Só que, na realidade, aí é o que você falou, né? O ideal e real. A gente tem que trabalhar com isso. Eu acho que as nossas pesquisas, o que a gente pensa, o que a gente produz, tem que trabalhar com isso também. Eu acho que nas democracias consolidadas, se é que existe isso num mundo que está em completo caos e crise e todos os, sei lá, a gente tem o Trump sendo eleito nos Estados Unidos e, enfim, nas democracias consolidadas eu acho que isso pode até funcionar de uma forma melhor, mas acho que sim, se você pensar no Brasil, a gente fazer uma regulação que fala que público é estatal, não sei, o que é o Estado brasileiro, assim, né? Quem vai ser porque o Estado, ele deveria ser tomado pelo povo, ele deveria ser não sei, tipo assim, a EBC, que é uma experiência, a companheira ali falou da Argentina, que a Argentina não vê a EBC como público.
coisas dentro do ABC, né, a diretoria nem teve, né, porque o diretor quem nomeia o presidente, isso já acaba. Mas, assim, tem o conselho, que tem vários movimentos sociais, tem etc. Mas, assim, tem toda uma limitação real, assim. Se a gente, em uma democracia no Brasil, ou na América Latina, eu acho que no mundo inteiro, hoje a gente acha que a democracia burguesa, do jeito que está colocada, está fadada a ser colocada, sei lá, superada por outro modelo. Mas a gente coloca que na lei, né, colocar na lei que público é estatal, a gente está afadado a comunicação comunitária, não público só, né, mas tipo a comunicação comunitária e qualquer expressão de comunicação pública ser capturada pelo Estado e muitas das vezes ser esmagado e não existir, né. Então, eu acho que é meio isso. Eu entendo o debate, acho que a gente tem que apurar mesmo esse debate, mas fazer esse debate do ideal com o real, né? Acho que, infelizmente, o público ser estatal é um problema, principalmente hoje em dia. Acho que é isso, não sei se... Pode fechar esse microfone? Eu fechei. Obrigada, Marco, pela indicação. Depois eu cobro. E respondendo a pergunta da Eula, eu estou aqui pensando, né, como é que se relacionam as políticas de comunicação com o meu objeto. Bom, elas não se relacionaram, né? Você fez uma provocação perguntando se ficou no mundo das ideias, está muito no mundo das ideias, está muito no mundo das ideias hoje e vai ficar cada vez mais no mundo das ideias, né? Se a gente caminhar aí para a eleição, ao que tudo está indicando desse candidato, que está todo mundo tangenciando de falar um pouco aqui, né? Mas é isso, né? Se o Bolsonaro for eleito, enfim, está preparada em uma porção de desmontes, né? Tem muita coisa que está em risco. E eu queria ratificar um negócio também que eu ia falar lá no início da minha fala, mas eu acabei não falando, mas que acho que é importante de colocar aqui agora, que é uma questão que está diretamente relacionada à minha pesquisa, né? Que uma das propostas colocadas pelo Bolsonaro no plano de segurança pública dele, né, é tipificar como terrorismo as ocupações de áreas urbanas e rurais, né. Então, isso atinge diretamente, obviamente, as ações políticas, né, de grupos como o MTST, que eu citei aqui, as Brigadas Populares, o próprio MST, que é um dos maiores movimentos sociais que a gente tem na América Latina, né, e tantas outras organizações e movimentos que têm como instrumento de pressão realizar as ocupações, né? Então, ontem ele ratificou isso de novo, numa transmissão ao vivo, aqueles monólogos que ele faz sozinho, né? Só ele que fala. E aí, se concretizando essas propostas, né, que ele defende, além de ser uma perseguição direta aos movimentos e às organizações políticas, né, a nossa liberdade de expressão, a nossa forma de se organizar, enfim, uma pesquisa como essa que eu fiz, como a que eu estou fazendo no doutorado, como tantas outras que foram apresentadas aqui, eu acho que ontem também, durante esse colóquio, elas não vão ser possíveis de serem desenvolvidas ou vão encontrar sérias barreiras, né? Nossos objetos, eles estão diretamente relacionados com esse desmonte aí que está sendo colocado aí, né? Então, é isso. Só uma colocação e também pergunta até para a Mariana sobre a questão da ocupação, que a gente tem acompanhado, por exemplo, especificamente no município de São Paulo, depois da queda daquele prédio no Largo do Paissandu. Antes a gente acompanhava a movimentação na parte de comunicação desses movimentos de ocupação. E depois que aquele prédio caiu, houve uma caça às bruxas, né, entre aspas, e as pessoas que foram mais perseguidas num primeiro momento foram as que se expunham, por exemplo, em páginas da internet, em redes sociais, sempre conduzindo os movimentos, né, orientando, organizando, e simplesmente depois daquilo lá é como se fosse um balde d'água fria em todo esse processo de comunicação que a gente tinha até como um avanço, né, organizacional, tendo em vista que acontecem palestras nesses centros ocupados, né, economia criativa, economia solidária e tudo mais, preparando toda essa população, e simplesmente depois eles tendo essas pessoas que foram perseguidas e esse movimento de comunicação simplesmente quase que acabou, foi por terra, não é? E como sobreviver? É a pergunta.
Alguém tem mais alguma pergunta que queira? Não, né? Eu só queria fazer um comentário antes da resposta da Mariana, as perguntas da Eula e do Marco, mais especificamente, mas também na extensão da Soledad. Uma que, de certa forma, todos esses trabalhos eles dialogam com as políticas de comunicação e talvez, né, assim, mais diretamente em relação aos objetos, a da Manu e a do Anderson, mas também a de Mariana e Renata. A Mariana estava aqui me falando como é que eu faço essa ponte e tal, mas na verdade a gente está falando de um direito, seja o direito à cidade, ou seja as formas de apropriação das tecnologias de informação e comunicação no meio digital. A gente está falando de ambientes em relação aos quais determinados grupos sociais atuam em relação à percepção da cidade, do direito à cidade, à construção política, dentro do qual uma determinada composição de políticas de comunicação poderia ser construída, e não compreendendo apenas os meios, digamos, que não têm uma regulação tão diretamente incidente, né? Mas também em relação à radiodifusão, em relação à própria comunicação pública, que o Anderson trata mais diretamente, que a Manu, de uma certa forma, nessa tensão aí do estatal público também trabalha, em relação também a esse outro setor não estatal, não privado. E aí entra nessa questão que Soledad e Marco colocaram, que de uma certa forma no Brasil nós temos uma especificidade e de uma certa forma essa trajetória ela está um tanto mapeada assim, em relação ao nosso campo crítico na área de comunicação, mas a gente tem que dar uma requentada assim. Ele parte de uma questão colocada de um texto colocado pelo Vinícius Lima, professor Vinícius Lima de Brasília, a respeito de da reconstrução do processo, de uma análise, de descrição do processo constituinte em relação a essa ideia desse conceito. Por que estatal? Por que, para além do privado, o estatal e o público no desenho desse artigo específico na Constituição brasileira? Porque havia um deputado chamado Arthur da Távola, conhecido dos mais antigos aqui, ele tinha uma referência na BBC britânica e queria fazer algo semelhante ou pensar algo semelhante em relação à comunicação pública no Brasil, pública não estatal nesse sentido de não institucional. E aí houve um refinamento desse conceito de compreender esse público para além do estatal. Porque o público da EBC poderia surgir do estatal, e aí ter uma divisão, e aí, por exemplo, já passando para um momento presente, onde se tem desdobrado da Conferência Nacional de Comunicação, uma articulação de movimentos sociais, muito em torno do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que propôs um projeto de lei de iniciativa popular, onde divide, sim, o sistema de comunicação em 3 setores, compreende um setor que é o privado, outro setor que é o estatal, e divide o que seria o público, porque a ideia seria não haver mudança na Constituição. Um bordão, um lema que foi cunhado pelo Franklin Martins, que foi secretário de comunicação no governo Lula, ele foi meio que mentor também, impulsionou a Conferência Nacional, e trabalhou com esse lema na referência da construção de uma reforma, de uma nova lei geral de comunicação, que seria a ideia de nada além da Constituição, entendendo que o confrontamento político não demandava, não permitia a ousadia de mudar, de fazer emendas constitucionais. Então, mantendo o artigo 223, tal como na divisão desses 3 sistemas, no caso da Constituição, pensar o sistema público como dividido em 2, como um público estatal, um público institucional, de um alinhamento no qual a EBC estaria assentado, e um público comunitário. Ou seja, se pensasse uma complementaridade que sim compreendesse a divisão em 3 grupos, 3 terços de frequência,
haveria uma divisão, uma subdivisão desse público em 50% para o público institucional e 50% para o público comunitário. E isso está no projeto de lei elaborado pelo Movimento pela Democratização da Comunicação. A nossa questão, desde a perspectiva de compreensão desse lugar do comunitário, que é colocado em alinhamento com as leis no contexto dos governos progressistas, onde houve, como a gente bem falou aqui ontem, vontade política e disposição de enfrentamento, é a ideia de que o público fosse compreendido no estatal e aí realmente fazer essa divisão entre um estatal que seja institucional e um estatal que seja público com esse caráter de construção de um alinhamento entre Estado e sociedade, a partir do público estatal. E um outro setor que seja, ou sistema que seja à luz da nossa Constituição, seria, sim, o efetivamente comunitário, que poderia ser público na medida do texto constitucional, mas de fato comunitário, e aí compreendido por rádios e TVs comunitários, na extensão desse outro terço, distinto do terço destinado a iniciativas público-estatais, sejam elas institucionais ou governamentais, e um outro terço do mercado. Mas entendendo que, para além dessa ideia de sistemas que está na Constituição, a ideia de que existe complementaridade, essa definição, essa compreensão e as implicações da complementaridade precisariam estar colocadas em lei, nessa regulamentação e tal. É isso. Alguma pergunta mais? Sim? Não? Tá legal? Não? Tranquilo? Ok? Tá jóia, gente. Então, eu vou dar, por encerrada essa mesa, agradecer mais uma vez, salva de palmas para o povo. E a gente vai fazer, na sequência, já uma chamada para a mesa seguinte, que é capitaneada pelo colega Marcos Schneider. Ok? Capitaneada, capitão Schneider. Nós não teremos pausa para coffee break, mas aqueles que quiserem podem fazer uma esticada e um retorno ao coffee break. Não se prendam pelo... Não se reprimam. Muito bem, meninas. Sobreviveram? Aí depois vai estar gravado lá. Vocês assinaram o termo de autorização?